Bom dia, irmãos! Sejam bem-vindos à IBD Online da Igreja Batista Projeto Viver em Cristo. Muito obrigada por nos receber mais uma vez em sua casa para juntos estudarmos a lição da Escola Bíblica Dominical. E hoje eu quero iniciar a nossa reflexão com uma pergunta. Será Deus um Deus de contradição ou de paradoxos? Mas antes de prosseguirmos com a nossa reflexão, eu quero pensar com vocês o significado dessas palavras. O que seria uma contradição? Eu estou pegando aqui a minha caneca e vou beber um pouco d'água. A minha caneca prata. Mas aí depois, ao me referir a esse momento da gravação da escola bíblica, eu digo para vocês que em dado momento, eu peguei a minha caneca amarela para beber água. E aí você que assistiu o vídeo vai pensar, mas ela não foi a caneca amarela, foi a caneca prata. Então, eu estou falando algo que não aconteceu. A contradição é algo que não tem lógica, algo que não procede. Mas o que seria então um paradoxo? Sempre que eu vou preparar uma lição, eu procuro pesquisar sobre o tema para saber o que outras pessoas escreveram sobre ele ou falaram sobre ele. Então, eu encontrei um livro chamado Os Paradoxos de Deus, que foi escrito pelo pastor Márcio Valadão. E na apresentação desse livro, ele coloca uma definição para paradoxo. Ele diz que o paradoxo seria uma figura de linguagem que reúne duas ideias opostas numa mesma frase. É como se fosse as duas faces de uma mesma moeda. E ele diz, a princípio, um paradoxo parece ser excludente, como se uma ideia não pudesse coexistir com a outra, por terem significados diferentes. Mas quando essas palavras são postas juntas, elas trazem visibilidade a uma realidade bastante impactante, a algo que a força daquela expressão. Eu tenho aqui o exemplo que é uma frase de Camões, que ele diz assim: o amor é fogo que arde sem se ver. E aí eu pergunto a você, ao ler essa frase, qual seria o paradoxo existente nela? O amor é fogo que arde sem se ver. Sim, é a palavra fogo, porque esse fogo ele queima. Camões usa o verbo arde, que a gente tem o entendimento de que seria a mesma coisa que queima, mas como seria possível esse fogo queimar, arder, sem ser visto? Já que ele é fonte de luz. Os irmãos já viram uma fogueira, uma chama, e percebem que dela emana luz. Então, como seria possível isso? Camões ele quer que entendamos que a força desse amor, o impacto desse amor. Por isso ele usa essa contradição. E nesse livro que o pastor Valadão escreve, Paradoxos de Deus, ele cita alguns paradoxos da Bíblia, como o Deus Criador encarna-se como criatura. O último é o primeiro, o maior é o que serve. Deus escolhe as coisas loucas do mundo para confundir as sábias, citando Paulo, o apóstolo Paulo, em sua carta aos Coríntios. E a lição de hoje, ela tem como propósito exatamente isso, nós pensarmos um paradoxo. A tempestade pode ser uma bênção? E nós vamos estar conversando sobre isso durante todo o tempo em que estivermos juntos hoje. A palavra
tempestade, ela está associada a uma ideia de quê? De transtorno, de destruição, de dificuldade, de tribulação. E de algo que acontece muito rapidamente, que a gente não espera, mas que vem e com a sua força e traz destruição e tira tudo do lugar. De modo geral, a tempestade, ela se refere à variação climática, né? É um grande temporal, um vendaval que vem, que tira, que destrói casas, destelha as casas, que derruba árvores, enfim. Ou também podemos falar de temporal de uma forma figurada, no sentido de quê? De perturbação. Nossa, o fulano de tal está vivendo um temporal em sua vida, né? De perturbação de vida, de quem passa uma grande prova ou tribulação. E na Bíblia, a palavra tempestade aparece em diferentes contextos, seja como um efeito natural ou sobrenatural da vontade de Deus, ou da permissão de Deus. E o comentário da Bíblia Online, ele traz alguns exemplos. A história de Jonas, os irmãos conhecem a história de Jonas, que, por exemplo, a tempestade, ela surgiu decorrente de quê? Decorrente da desobediência do profeta. Aqui no livro de Jonas, capítulo 1, versículo 4, diz assim: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar-se. Jonas havia desobedecido ao Senhor, e o Senhor então manda uma grande tempestade. Também no episódio em que Jesus acalma a tempestade, foi um sinal da divindade dele e de uma demonstração do seu poder sobre a natureza, que está registrado em Mateus capítulo 8. O naufrágio de Paulo também, que foi assolado, o navio em que estava foi assolado por uma grande tempestade, mas o apóstolo Paulo, ele pôde, a partir daquela experiência, anunciar mais uma vez a palavra do Senhor e a salvação no Senhor Jesus. E quando a gente pensa em Jesus, a gente vê, como diz o pastor Hernandes Dias Lopes, que as tempestades fazem parte do currículo dele. E é muito importante que a gente pense a tempestade de uma forma produtiva. E tudo vai depender de qual ângulo você vê a tempestade, vê esse momento difícil. A tempestade, diz o pastor Hernandes Dias Lopes, ela, entendendo-a como uma prova, como uma tribulação. As provas não vêm para nos destruir, mas para nos fortalecer. Olha os paradoxos. O fogo não vem para nos destruir, mas para nos purificar. Jesus está no controle das tempestades que nos ameaçam, diz o pastor. E ele pode fazer cessar a qualquer momento essa tempestade. E as grandes lições da vida, nós as aprendemos nas tempestades, durante os dias difíceis, os momentos difíceis da vida. E o pastor Hernandes, ele traz uma ilustração que vai nos ajudar a entender isso, que a tempestade, o sentido dela vai depender da forma como nós a enxergamos. Essa ilustração, ela mostra que como Deus é bom, o tempo todo o Senhor é bom. Às vezes, nós não conseguimos ver a bondade de Deus nas circunstâncias da vida. Talvez você não consiga enxergar a bondade de Deus no momento de vida que você
está passando. Mas mesmo assim, Deus ele continua sendo bom. Ele sempre será bom. Então vamos à ilustração. Havia um súdito que dizia sempre para o rei que Deus é bom. E um dia eles saíram para caçar e um animal feroz veio e atacou o rei. E o rei então perdeu o dedo mínimo. E o súdito, apesar do incidente ou do acidente, ele disse ao rei: Rei, Deus é bom. Ah, mas o rei ficou muito bravo com ele. Como Deus é bom? Acabei de perder o meu dedo. E aí o rei mandou prendê-lo. E numa outra caçada, o rei foi capturado pelos índios antropófagos, que são índios canibais. E na hora do sacrifício, o cacique percebeu que o rei era imperfeito, porque lhe faltava o dedo mínimo. E então ele mandou soltá-lo, porque ele não servia para o sacrifício. E o rei então voltou para o palácio e procurou o súdito que estava preso e disse-lhe assim: é verdade, Deus é bom, você tem razão, mas tenho uma dúvida. Mas se ele é bom, por que foi que então ele permitiu que eu lhe mandasse para a prisão? E o súdito, sem pensar muito, ele responde: porque se eu estivesse com você, eu seria sacrificado. Dependendo do ângulo em que olhamos a tempestade, ela terá um significado muito bom. E essa semana nós fizemos um desafio para as mulheres da nossa igreja. O desafio Palavras de Esperança. E no grupo, para que pudéssemos postar no grupo de Zap da igreja. E algumas mulheres de 25 a 60 anos foram desafiadas a gravarem um pequeno vídeo de 3 minutos, emitindo as suas opiniões e compartilhando as suas experiências em torno do tema: a tempestade pode ser uma bênção. E as perguntas que fizemos foram 3. Você concorda com esta afirmação? A tempestade pode ser uma bênção. E qual a garantia que temos de sermos abençoados? E a terceira pergunta: você consegue identificar alguma bênção que tenha recebido nessas últimas semanas? Que são exatamente as semanas que compreendem o crescimento dessa pandemia, a chegada dela ao nosso país. E pedir para que compartilhassem. E nós fomos surpreendidos por esses momentos, por esses vídeos. E foi um momento de superação para muitas delas, porque não tinham o hábito de gravar vídeos ou falar para um público. Mas elas aceitaram o desafio e foi muito interessante e proporcionou no grupo um crescimento e um conhecimento também, porque podemos nos conhecer melhor e também nos emocionamos com as falas de cada uma. E eu trouxe para vocês aqui alguns fragmentos, eu assisti todos os vídeos, não pude colocá-los aqui porque senão não daria tempo, mas peguei algumas, fui fazendo anotações daquilo que elas falavam. Essa aqui é a Nick Marques e ela disse em sua fala o seguinte, citando uma frase que ela disse ter ouvido num filme: a flor que desabrocha na adversidade é a mais rara e bela de todas. E ela prossegue: quem aprende na adversidade torna-se uma pessoa melhor. Em Tiago 1,12 está registrado que feliz o homem que se mantém firme na adversidade. Para Nick, a tempestade
ela tem o sinônimo de crescimento, de evolução. Eu posso me tornar melhor em dias de adversidades. E também a Adri Tavares, ela disse assim: olha, o Senhor é bom. E esta é a garantia de sermos abençoados, a bondade do Senhor. Durante a tempestade, disse ela, temos oportunidade de nos reinventar, de rever nossos valores e hábitos, de resgatar nossos relacionamentos. O Salmo 107 diz que depois da tempestade, o Senhor nos leva ao porto que desejamos. Então, para a Adri, na tempestade é possível se reinventar e contar com a presença do Senhor. E após a tempestade também, pois Ele nos levará até o porto seguro. Também a irmã Sônia Coutinho, ela disse, é na tempestade que nos aproximamos mais de Deus, a ponto de percebermos a sua presença, tal como Jó descreve em seu livro. Quando Jó fala que com os meus olhos eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora com os meus olhos eu posso te ver. E a irmã Sônia diz que também é nesse momento que entregamos a Ele os nossos fardos. E ela teve uma experiência boa nessa semana, nesses últimos dias, num emprego temporário, quando ela ajudava na seleção de médicos que que vão trabalhar no combate da Covid-19. E ela disse que algumas pessoas chegavam para ela e perguntavam se ela era cristã. Ela disse que isso foi algo muito bom, foi uma bênção para ela ser reconhecida como serva de Deus num momento de tempestade, num momento tão difícil. Porque a confiança que ela tem no Senhor podia ser percebida nas outras pessoas. E isso a fez muito feliz. Então ela concorda de que na tempestade a bênção. A Lilian foi um grande desafio para ela gravar esse vídeo. E ela disse assim que a garantia de sermos abençoados está em Romanos 5:8, que fala do amor de Deus para conosco, a ponto de mandar Jesus morrer por nós. Sim, somos abençoados na tempestade, porque o Senhor nos garante isso através do seu Filho. E ela diz que foi durante a tempestade que ela se sentiu mais forte, com a ajuda de Deus. E ela prossegue, hoje eu vejo a minha família falando mais de Deus e da sua palavra, quando antes nem queriam ouvir. Na tempestade, a bênção. A Estégia Varini é uma jovem da nossa igreja e ela disse que, na sua fala, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, conforme está em Romanos 8:28. E em Deuteronômio 28, diz ela, lemos que o Senhor abençoará todos os que obedecerem aos seus mandamentos. Sim, podemos ser abençoados na tempestade, mas precisamos, de acordo com a Esther, obedecer, sermos obedientes às orientações do nosso Deus. E diante dessa situação de pandemia, ela lembra uma das promessas do Senhor, que o Senhor prolongará os nossos dias se nós formos obedientes aos seus mandamentos. Então tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. A Lilian Coelho, também ela desafiada, ela trouxe uma palavra muito interessante. Ela diz, o Senhor nos promete livramento e proteção em meio ao redemoinho. Ela cita
o texto de segundo livro de Reis 2, capítulo 2, versículo 11, quando diz que Elias foi elevado aos céus num redemoinho. E Deus usou, diz Lilian, um elemento da natureza que traz destruição e causa medo para levar Elias para perto dele. O redemoinho representa os momentos difíceis que podem nos levar para mais perto do Senhor. Porque o Senhor, o nosso Deus, Ele nos promete proteção e livramento em meio ao redemoinho, em meio à tempestade. A Lúcia Chabaudet, ela, com muita propriedade, ela diz: eu sei que Deus nos abençoa em meio à tempestade. Porque foi numa tempestade, em dias muito difíceis, que meu marido, que era agnóstico, que não cria em Deus, e o meu filho aceitaram Jesus como seu Salvador. E desde então temos crescido em graça e conhecimento, estamos muito mais unidos como família. E ela diz ainda: penso que a maior de todas as bênçãos que já recebemos é o fato de Jesus ter morrido na cruz por nós. Mas apesar disso, de ter nos dado a maior de todas as bênçãos, diz Lúcia, Deus continua nos abençoando, pois supre todas as nossas necessidades nesses dias difíceis. Ela relatou que estava no início da semana, precisava honrar compromissos, mas que não tinha recursos. Então ela e o marido oraram ao Senhor e pediram que o Senhor os abençoasse. E então, dias depois, os recursos estavam na conta e eles puderam honrar os compromissos que tinham. E tem hora, diz a Lúcia, que tenho vontade de sair gritando: o Senhor é bom, o Senhor é bom, por conta de tantas bênçãos que Ele tem nos dado. De fato, na tempestade, podemos ver a bênção do Senhor. Aqui é a Soninha, Sônia Duarte. E a Sônia, ela diz: a vida é uma grande bênção que temos recebido nestes dias de Covid-19. Há anos atrás, a Sônia, ela sofreu um AVC e quase morreu. Os médicos diziam para os seus familiares que só um milagre poderia salvá-la. E o milagre aconteceu. E o Senhor fez o milagre completo, preservou a vida da Sônia, e sem que ela tivesse qualquer sequela. E ainda lhe presenteou com a vida eterna, porque a partir daí a Sônia buscou o Senhor. E aí ela diz: a minha vida é um milagre de Deus. E hoje, nesses tempos difíceis, ela se sente amada, respeitada, quando recebe, através do Zap ou de ligações, palavras de conforto e encorajamento, uma vez que ela não pode sair de casa, ela está cumprindo à risca a quarentena, porque ela tem uma doença crônica, né? Doença do coração. O Senhor é bom, o Senhor cuida de nós. E Gláucia Ubaldo, ela também aceitou o desafio, e ela diz assim: eu acredito, acreditar que seremos abençoados numa tempestade é nos manter na contramão do mundo. Manter a fidelidade e a comunhão com o Senhor em meio ao caos que está sobre o mundo por conta dessa pandemia é um desafio possível se estivermos unidos como igreja em oração e em torno da palavra. É verdade. A bênção na tempestade. O segredo é estarmos unidos no Senhor, buscarmos conforto na sua palavra e orarmos entregando tudo a Ele. A Flávia,
junto com Genésio, também aceitaram o desafio. E eles dizem: o Senhor que está conosco, e como Ele é soberano, tem tudo sob o controle. E mesmo em grandes tribulações, como nesta pandemia. Em João 16,63, o Senhor nos ensina que devemos ter bom ânimo. Assim como Ele venceu o mundo, dizem os nossos irmãos, nós também podemos vencer. A proteção do Senhor nos blinda de todo perigo. Palavras de esperança. E para finalizarmos, nós trazemos aqui uma afirmação do pastor Marcos Lucado, porque nós vimos que, apesar de ser paradoxal, na tempestade a bênção, podemos afirmar sim, porque vimos o testemunho dos nossos irmãos que trouxe peso e veracidade e legitimou essa afirmação. Mas o pastor Max Lucado, ele diz assim: quando a tempestade não para? Quando ela prossegue, quando ela continua? Como devemos proceder? E ele traz então um exemplo de Jeremias, o profeta Jeremias. O profeta Jeremias estava deprimido, porque Jerusalém estava cercada, a sua cidade, o seu povo seria feito cativo e seria exilado. E aí é como se o mundo de Jeremias ruísse, caísse. Ele então culpou Deus por aquela angústia que o tomava. Ele também culpou Deus por suas doenças físicas. Ele diz aqui em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 4, diz assim: Deus fez envelhecer a minha carne e a minha pele, despedaçou os meus ossos. Tamanha era a dor de Jeremias. O seu corpo doía, o seu coração estava doente, a sua fé, apesar de ser um profeta e de ter visto tantas coisas, tantas ações divinas, a fé de Jeremias estava fraca. E ele percebeu que ele estava cada vez mais se afundando diante daquela tempestade. E afundando muito rapidamente. E ele então desviou seu olhar. E ele trouxe à memória o que podia lhe dar esperança. No texto aqui ainda do capítulo 3, versículos 21, ele diz assim, 21 ao 24, ele diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Quando a tempestade demora a passar, somos tentados a olhar para os ventos e para a chuva forte e desanimar. Mas é preciso fazer como Jeremias, que em meio à sua dor, ao seu desânimo, à sua depressão, ele traz à memória o que pode dar esperança. E Jeremias, ele deprimido estava, mas ele consegue mudar os seus pensamentos, ele consegue voltar a sua atenção para o que realmente importava. Ele desviou o seu olhar do mundo tempestuoso e olhou para Deus.
ele rapidamente então conseguiu perceber e recitar 5 promessas de Deus. E podemos fazer isso contando nos dedos. As misericórdias do Senhor nunca cessam. As misericórdias do Senhor não têm fim. Elas se renovam a cada manhã, porque grande é a fidelidade do nosso Deus. E o Senhor é a nossa porção, o Senhor é a nossa herança. Em Tiago 1,12 está registrado que feliz o homem ou a mulher que se mantém firme na adversidade. Esse texto foi citado algumas vezes pelos nossos irmãos, porque a tempestade, ela não passou, mas o desânimo do profeta cessou. E aí eu lembro do texto que o Senhor Jesus diz: portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. É preciso voltar os olhos e o pensamento para aquilo que realmente importa. Buscar ao Senhor em primeiro lugar. Em meio à tempestade, a proteção está nele. A segurança de sermos abençoados, a garantia de sermos abençoados está no Senhor. E aí, Jesus ele disse: por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia, basta o seu próprio mal. E eu quero trazer para vocês uma música que o Alessandro Macedo, que é um dos nossos músicos, ele gravou, pedi a ele para gravar, porque eu queria muito estar cantando com você nesta manhã. Muita calma nessa alma, vai ficar tudo bem. Creia nisso. Mesmo que a tempestade continue, creia que o Senhor é conosco. Essa é a garantia de sermos abençoados. Não precisamos temer, porque o mesmo Deus que acalmou a tempestade, Deus que está conosco. Que Deus esteja a nos abençoar nesta manhã e que você sinta-se aquecido pelo amor dele, por sua graça, e que a paz que excede todo entendimento tome conta do seu coração. Muita calma nesta alma. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Calma nessa alma, esse que quem você tem. Muita calma nessa alma, vai ficar tudo bem. Cante conosco e sinta-se envolvida por essa atmosfera de paz. Que Deus nos abençoe e nos dê uma manhã maravilhosa. Hoje à noite tem culto. Participe, cultue ao Senhor conosco. E até o próximo domingo, se Deus quiser.